Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo para vocês mais uma vez nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar de um tema que já foi abordado algumas vezes no Vida Inteligente, por diversos convidados, mas pelo Jorge não, nunca. Então hoje nós vamos abordar o sono e os sonhos, né? Vamos ver o que é esse negócio aí. Então, antes de mais nada, eu vou perguntar se você está bem. Tá? Eu estou super. Mas isso que assim, o cara já anima. E a gente tem uma entrevista gostosa com quem está bem. Então é um prazer a gente sempre estar reunido aqui, fazendo essa... Entrando no 15º ano, né? 15 anos, parece que foi ontem, né? Foi. Né? É interessante isso. Eu estava ali na esquina daquele prédio com colunas perto do pórtico. Sim. E quando você telefonou, eu parei na esquina que era perto de onde você Olha só, era do lado, né? Ali onde ficava a Fátima, a Fundação do Meio Ambiente, né? Então, isso é 15 anos atrás, vai. Tá aí, estamos aí firme até hoje. Né? Isso aí não é que nem palanque banhado, não. Estamos firmes, que nem as colunas daquele prédio ali. Né? No mínimo. E aí? De resto, tudo bem, então? Tudo. Eu estive fora do país um tempo, né? Sim. Fiquei 3 semanas fora. E é engraçado como, assim, o ar ao qual a gente pertence, como faz falta, né? É interessante, porque sempre quando eu vou para o exterior, assim, também chega no 15º dia, começa como se fosse o limite ali, né? Fala, opa, tenho que voltar. É como se você está submerso e você quer respirar, né? Exatamente, você está respirando uma massa astral que não te pertence. Né? É interessante isso. Ela alimenta o organismo, mas ao mesmo tempo ela desloca todas as coisas, né? É coisa intrigante, né? E da mesma forma, quando eu estou chegando aqui, vamos por viagens de ônibus, assim, tipo Curitiba, como eu estive recentemente no congresso, quando chega em São Miguel, lá em São Miguel já é como se eu entrasse numa outra egrégora. É interessante, já estou em casa. Essa identidade com cidade, com estado, eu não tenho, né? Não, mas digo de você perceber, estivemos juntos e recentemente não, já faz alguns meses em Alto Paraíso, a partir de São João da Aliança eu já sinto a diferença de energia, sabe? É um negócio interessante. É quando eu venho, eu fico observando o mapa de voo, para ver quando entra no espaço aéreo brasileiro. Bom, aí ficar aquele negócio passa logo isso aí. Aí quando já está sobre Recife ali já está bom. Né? Entra por Manaus, entra lá por cima. Exatamente, aí já é uma alegria, né? Mas está aí. É o local onde o karma nos incumbiu de trabalhar, né? Então aí sem dúvida. Tem que trabalhar. Sem dúvida, mas é interessante isso aí, para todo mundo refletir. Agora, veja, nós estávamos falando em viagens. E eu tenho percebido nessa questão de sonhos e sono, que nós já vamos entrar no tema aqui, é interessante porque quando eu saio daqui, quando eu vou viajar, os meus sonhos são diferentes. São diferentes. Fico em hotel, por exemplo, que eu fiquei lá no congresso em Curitiba, meus sonhos lá é nítido que é diferente, outros assuntos, outras coisas. Por quê, né? Isso aí já é um porquê. Será que você já falou em outras ocasiões, leves pinceladas aqui? Isso depende, nós vamos falar exaustivamente hoje. Isso depende do que você pensou, de onde você vai, né? Quando você sonha e tudo isso aqui, vai uma série de fatores. Mas agora, isso aí eu achei curioso. Eu falei, quando eu falar esse tema com o Jorge, eu vou perguntar para ele. Por que em outro lugar é diferente, né? Apesar de a gente estar com os mesmos problemas, carrega as mesmas preocupações. Às vezes não, fica ancorado astralmente. Então tá aí, pode dar início então. Vamos falar primeiro sobre o sono, né? Que é o porquê que a gente precisa, o que é dormir. O professor Henrique José de Souza, que você tanto gosta de citar, né? Gosto. Ele disse em certa ocasião, não sei aonde, você deve saber 1000 vezes melhor do que eu, que o sono cura todas as doenças. Não sei onde é que ele falou isso. Tem uma citação dele que ele diz aí, se a pessoa sei lá, todas sem exceção. Fica 2, 3 meses dormindo lá deitado, vai sair curado, não sei. Então são estados especiais de sono, né? Perfeito. Então vamos aproveitar e dissecar tudo hoje. Não, esse assunto não fala, mas eles são estados especiais. Sim. Que daí eles regeneram qualquer estrutura viva. Então é possível. Em qualquer instância, acima da palavra que a gente usa hoje como possível,
né? Então, sim, mas aí o que você pode falar é o porquê. Por que isso? O repouso do corpo é o quê? aí a gente volta para o nosso assunto, né? Sim. Então, sim, vejo que você pode, a pessoa de maneira geral, ela pode ficar privada de água, de alimento, uma porção de coisa, né? Oxigênio não, porque daí quando você respira, você recebe o influxo elétrico cósmico, então o tempo que você consegue ficar afastado do núcleo de inteligência ou de amor do universo é o tempo que você consegue aguentar sem respirar. Então sim, isso é essencial porque é a própria manutenção da estrutura de vida, né? Mas uma das coisas que daí a pessoa não tem resistência, ela obrigatoriamente ela precisa, é o estado de descanso, de sono, né? Então a privação do sono, ela um dos métodos de tortura já desde sempre é privar de sono, né? Caramba! Assim, quando as cidades eram sitiadas, então fazer ruído a noite inteira, essas coisas assim, para ir privando a população de sono, de causa um estado alterado de consciência para menos, e aí esse estado alterado de consciência, pelo fato de não haver a regeneração elétrica, a regeneração celular que acontece durante o sono, daí entra um processo de degradação das próprias estruturas mentais, né? Um processo complexo, né? Então o sono hoje ele é essencial, e por isso que daí a vida ela deveria ser dividida em 3 partes, né? 8 horas para descanso, né? 8 horas para trabalho, para produzir, independente que seja o que você produza, e 8 horas para lazer, incluído e principalmente daí no lazer, né, o teu crescimento como pessoa. Então estudar, pensar, meditar, essas coisas assim, e não só o lazer astral mais denso, né? Sim. Então esse 1/3 de sono é essencial para a manutenção na estrutura de vida que a gente tem hoje. E aí vem aquela questão de luz e dia, né? E conforme a gente muda de ambiência, ou que a gente tem sempre citado aqui de mundos internos, assim, também muda a proporção, né, de sono, muda a proporção de luz e de dia, essas coisas assim. Tá, mas vamos falar o corpo ele precisa repousar, né? Por que nós temos que primeiro descansar é uma coisa, sono é outra, né? A gente repousa, coloca, sei lá, o coração acho que bate menos, né? Você não exige esforço físico, então para que é necessário esse descanso e para que é o sono? O sono é desligar a mente. Por que ele traz esse benefício e é tão necessário para a nossa vida, digamos assim? Uhum. Você vê que isso é tudo, em todos os reinos, né? Você vê os bichinhos lá, tudo estão fazendo... Todos, impressionante. Não, inclusive no mineral. Ali eu não sei, não consigo imaginar, mas deve ter também vegetal, alguma forma, né? Mineral, vegetal, o animal, o hominal, o débico, independe. Todos passam por um estado de descanso, né, obrigatoriamente. Especificamente no nosso caso, que acontece assim, a mente ela fica continuamente recebendo impulsos externos através do que a gente chama de 5 sentidos, né? Sim. E aí essa transformação desse mundo de matéria mais densa constantemente em imagens, e essa entrega dessas imagens para a mente, que é manas, né? Entendido em mente concreta e parte de mente abstrata. Então essa entrega e essa transformação, entrega em imagens, ela demanda um esforço. Que esforço? O sistema visual ele tem que pegar o que é observado e transformar em imagem e entregar para o cérebro. O sistema auditivo transforma o que é ouvido em imagem e entrega para o cérebro. O sistema gustativo transforma o que é percebido em imagem e entrega para o cérebro, para a mente, né? E aí essa transformação ela demanda quantidades gigantescas de vitalidade e de energia e principalmente esse contínuo processo de chegada de imagens, né, na mente e o encadeamento da imagem que chega para buscar o equivalente, para buscar os entrelaçados, e aí o resultado desse encadeamento ele se transforma em ações, interação com o meio, que daí é através dos sentidos de saída, né? Então esse processo ele demanda
a gente pode usar o termo um processamento contínuo e que envolve sempre os limites onde eu consegui chegar até agora, em termos assim, de físico, de vital, e daí no astral, assim, até onde vai a minha mente, eu tenho que buscar a memória, buscar o conhecimento, entrelaçar, decidir, usar o livre-arbítrio, haja emoção, haja instinto, haja razão, inverte. Então é um processo assim, como se fosse um grande multiprocessamento o tempo inteiro. Isso é o que a gente conceitou como estado de vigília. A necessidade de fazer com que todo esse mecanismo, todos esses elementos, todos os sentidos, né, a própria mente, ela passe por um processo de regeneração, e esse processo de regeneração acontece durante o sono. Né? Então, se a gente dividir o organismo como em 8 partes, cada uma das partes dorme por 3 horas, né, ao longo do dia, né? E quando chega o período adequado de sono para cada um de nós, que seria antes das 22 horas, então o horário em que daí o ideal seria 8, mas no mínimo 6 horas, que é o horário em que daí o digestivo e o nervoso vão descansar, nesses 2 períodos. E se você não dorme nesse horário, se você dorme mesmo, dorme fora de hora, então você vai acumulando um estresse, E como não há essa restauração, essa regeneração que acontece durante o período de sono, aí vai causando uma degradação e leva o que a gente considera como doença, como estresse, como essas doenças de alma, assim, inseguranças, depressões, essas coisas assim. A fonte disso basicamente é ou a ausência de sono ou o sono inadequado. Tá, 2 Você sabe que daí no mundo grego eles davam uma importância muito grande para o sono e para o sonho, ao ponto de eles falarem que daí o sonho ele era engendrado pelos deuses, e quando ele estava pronto, ele então era entregue para o humano sonhar, né? Para cada humano especificamente sonhar seu próprio sonho. E na tradição também do panteão grego, se diz que daí o sonho entrava na alma de cada um pelo buraco da fechadura. Então você vê assim, muito dos desenhos que tem assim, Alice no País das Maravilhas, sim, sim. Assim, sempre a fechadura, o buraco da fechadura está envolvido no mistério. É porque na tradição, daí o sonho, ele entrava na casa através do buraco da fechadura, né? Por analogia, considerando a alma como casa, né? Daí o buraco da fechadura são os 5 sentidos, né? Então aí o que você vê é que vai induzir o tipo de sonho que você recebe dos todos esses desenhos têm o seu fundo de... Sempre tem alguma coisa de esotérico, assim, velado ao longo dos desenhos, né? Você pegar assim, não só desenho, muitos filmes bem feitos, claro. Assim, Matrix, Avatar, o Harry Potter, os desenhos animados, assim, o Donald no mundo da matemática, a Alice, a história de Alibaba, os 40 ladrões, sensacional, né? Tudo isso. Aladdin, essas coisas assim, sempre tem um cunho de mistério, né? Tem alguma coisa velada ali no meio, e por conta disso, por conta de daí intuitivamente se perceber que ali tem um mistério, tem uma verdade, então são desenhos, são histórias que eu sei que sim, que para o lazer, então são centenas e centenas de milhares de filmes e desenhos feitos ao longo das décadas, né? Mas alguns são marcantes e permanecem até hoje ainda sendo visto, comentado. Porque porque daí ali há uma verdade oculta, né? E a verdade, ela sempre sobrevive ao tempo, né? Que o tempo é o maior dos guerreiros, né? Ele só não consegue vencer nunca a verdade. Isso aí, bonito isso aí. O tempo não consegue vencer a verdade. Não. Ele é o maior dos guerreiros e ele é mortal contra a mentira, né? Mas contra isso a verdade, o próprio tempo sucumbe à verdade. 3 perguntas aqui, ó, antes do sono ainda. Primeiro, as pessoas que trocam o dia pela noite, tem algum prejuízo, vamos dizer, ou não? Pessoas que trabalham durante a noite, dormem durante o dia, e que, assim, vamos dizer, tem algum prejuízo ou é questão de adaptação?
Primeira pergunta. Lógico, a gente tem que viver a vida de acordo com as demandas da vida, né? Se meu trabalho faz com que eu precise ficar acordado à noite e dormir ao longo do dia, né? Que a vida seja a vida. Agora, o ideal seria que o período de sono, né, ele acompanhasse o período de calmaria astral. Tem isso também, né? Quer dizer, assim, no momento em que daí assim, o astral dorme, as pessoas de maneira geral dormem, a sociedade dorme, o urbano dorme, né? Daí seria o momento mais adequado para você dormir, porque daí o volume de ruídos gerados, não ruído audível, mas ruído astral, os movimentos dos ares astrais, a temperatura astral, ela tenderia a dar uma caída, né, uma diminuída, e você teria uma ambiência mais própria para começar um processo de restauração. Isso seria o adequado. Você falou de astral agora, sim. Desculpa, o adequado seria entrar em processo de descanso tão logo a luz solar também entrasse em processo de descanso. Tá. Como a gente tem... Você vê que a natureza é assim, né? Lógico. Baixou a luz do sol, os bichos se recolhem, sossega tudo. Todo mundo. No caso do ser humano, daí ele tem a luz artificial e ele reescalona o seu processo de vitalidade, né? O que é inadequado. Inadequado, né? Tá. Eu tenho hábitos de sono, assim, não é estranhíssimos, é que faz parte da minha biologia. Assim, de dormir 1h30, 2, 3, às vezes 4 horas por dia, às vezes menos, né? E o horário de dormir já é de manhã, umas coisas assim. Mas ao longo do dia, se eu sinto que o organismo precisa... Você vai e se recolhe. Em qualquer lugar onde eu esteja, eu paro e fecho os olhos por alguns segundos, equivale ao sono. Não é adequado, não é ideal, mas cada um tem seu trabalho para fazer. Então o ideal seria dormir à noite, descansar junto com a natura, né? Descansar com a natureza. Né? Você falou sobre o astral. O sono, não estamos falando em sonho ainda, não entramos no sonho. Sono. Eu dormi. Quando eu durmo, eu me desdobro, sei lá o que acontece, não sei o que, eu saio por aí. Não seria a bagunça que você falou que o astral está mais calmo, né? Quando todo mundo sai do corpo, vamos chamar assim para ficar mais inteligível, sai para o mundo, para o seu mundo, digamos assim, onde está a sua consciência, onde está o seu dia, onde está uma série de fatores que já falamos aqui, podemos falar mais um pouco. Não é uma bagunça geral? Não atrapalha o teu sono? Não, porque cada um vai para o seu próprio mundo. Né? Ah, tá. Então, cada um vai fazer bagunça no seu próprio mundo. E por que muitas vezes acorda? Tem gente que acorda esgotada, dormiu bem, mas... Já vamos conversar. Já vamos conversar? Beleza, tá bom. Mas assim, quando você vai dormir, daí cada um vai para o seu mundo. Daí quando eu vou para o meu mundo, do meu mundo eu não perturbo o teu. Quando eu estou em vigília e você também, do meu mundo eu perturbo o teu. Porque eu posso interagir, eu posso... Ah, tá. Percebe? Entendi. É nesse aspecto. Então, quando cessa o estado de vigília, aí eu paro de receber os impulsos externos e eu dou um descanso para a máquina mental, eu dou um descanso para a alma para de ter que processar, de receber alimento o tempo inteiro e vai se haver com o que ela já tem carregado para resolver, né? E aí o teu sonho, né, não vai interferir no meu sonho. A gente pode sonhar a mesma coisa, ir para o mesmo local para trabalhar à noite, isso pode acontecer, mas de maneira geral o sonho da outra pessoa não interfere. Nada. Não interfere. O que acontece, e daí da pergunta que você fez antes, quando você muda de cidade, muda de país, muda de casa... Está viajando, qualquer coisa assim. Não importa onde seja, o sonho ele adquire nuances diferentes, né? Porque quando você vai dormir, então você vai entrar em estado de vigília, então temporariamente é como se fosse há uma separação entre a tua estrutura setenária, né?
E aí essa separação da estrutura setenária, onde daí do físico e do vital tudo o resto se separa, não se romper, se afastam temporariamente, né? Até para deixar, fazer com que o físico e o vital se restaurem baseado na energia primordial, na inteligência primária de cada sistema que existe, cada conglomerado de elementais. O que preenche aquele ambiente, né, com matéria astral é o local onde eu estou. Né? Então assim, não é incomum quando você vai dormir em hotel, parte do teu primeiro sonho, né, ser o sonho de todos que dormiram naquele mesmo quarto. Exatamente, você já pensou. E isso é ruim, né? É ruim porque daí você se mistura. Então o ideal seria ter alguns processos de proteção, para que você sempre sonhasse só teus sonhos, né? Você sempre ficasse isolado do meio onde você está, né? Quando você muda de país ou qualquer coisa, é a mesma coisa. Você vai sonhar, né, a parte do que você vai sonhar, e os primeiros sonhos é a ambiência do local onde você está, porque você está respirando o astral de lá, está respirando tudo, né? Que vem mesclado com o que está naquele ambiente, a história do local, a história da terra daquele local, o que aconteceu, tudo aquilo está vivo, né? E como matéria, e sendo respirado, porque nós respiramos matéria, né? Sim. O ar que a gente respira, ele vem mesclado com o prana, a gente respira a matéria, essa matéria é dissociada, né, e alimenta a própria matéria que nos mantém vivo. Então, quando a gente muda de local, daí a gente respira e sonha parte do que aconteceu naquele lugar. É como você chegar no Cairo, Machu Picchu, no Yucatán, uma catedral qualquer, e tocar, né, no elemento mineral, né? E aí você perceber parte do que ele observou, parte aquelas do que memórias, ele viveu. né? Exatamente. E isso é completamente factível, plausível, sim, real, sim, possível, né? E faz parte do aprendizado. Como assim, as pessoas de maneira geral ainda não aprenderam a usar os sentidos para interagir com a matéria, né? Se percebe somente a parte mais bruta dos 5 sentidos. Então a gente não ouve o som que permanece no local, não vê aquilo que a pedra viu, não sente aquilo que o vegetal sentiu, mas ele continua vendo, continua sentindo e continua se comunicando, né? A gente que não tem a capacidade de perceber como se fosse um idioma diferente. E quando você vai dormir, né, aí aquilo vem e é percebido como imagem, então ele tende a fazer o sonho mais estranho, ele tende a deixar o sono mais conturbado, assim. É exatamente igual, você falou também de início, aquilo que eu estou assistindo no momento do meu sonho, ou a memória que eu tive, ou o pensamento que eu tive naquele exato momento que antecede o sonho, ele é como se ele fosse um norte-sul, ele vai dar a diretiva daquela noite de atividade. Então, por isso o cuidado em escolher e se preparar para dormir, da mesma forma com o cuidado que eu tenho em da me higiene do preparar corpo, morte, né? Isso ou pra qualquer morte. coisa, né? Isso. É porque do ponto de vista evolucional, uma noite de sonho é exatamente igual a uma vida, né? Porque assim, quando o eu superior, Mona, que nome se queira dar, né, a divindade, ela vem e se encapsula em uma matéria, em um veículo para experienciar na matéria mais densa, ela entra em um estado de sonho, né, quando estiver sonhando, porque ali ela não consegue dominar o que acontece, porque quem domina é o próprio elemento em si, a matéria em si que está por conta própria, né? É como se o livre-arbítrio espiritual ele deixasse de existir e a alma é que manda. No processo complementar, onde então cada noite de sono é como se fosse uma vida independente, plena e vivida do início ao fim, também no estado de vigília eu estou recebendo as informações do meio. E aí eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a razão, então eu decido o que eu faço, eu decido o que eu quero, eu decido o que eu falo. Na maior parte das vezes, né? Desde que a pessoa não haja por instinto, né? Ou por emoção. Então, você que dá o norte da tua vida, então você tem uma força superior que daí dá as direções de como se comportar, tipo, não vou fazer isso porque é errado, não vou fazer isso porque não está certo, não vou fazer isso porque aqui não é o local apropriado, esse tipo de cerceamento de impulso, de instinto, que é a vida rotineira das pessoas de maneira geral, né?
E quem norteia isso é então a razão, é o livre-arbítrio, né? E aí a razão norteia a emoção, emoção norteia o instinto, e isso que faz com que haja um comedimento que permite o convívio social. Quando você sai do estado de vigília e passa para o estado de sono, sonho, daí então esse livre-arbítrio, esse discernimento, ele não existe. Daí todas aquelas criações estão por conta própria, né? Então veja que o processo também. Então, quando eu vou existir, eu estou por conta própria. Todo o meu comedimento espiritual, ele não age porque às vezes eu não tenho contato, né? Eu não ouço o que tem para ser dito. E no estado de sono, de sonho, é a mesma coisa. Todo o meu comedimento mental, todo o meu comedimento que vem do meu livre-arbítrio, ele deixa de existir, e todas as criações, todo o que existe na minha alma está por conta própria. Todo mundo acorda e todo mundo começa a existir. Você falou há pouco da morte, né? E essa aqui é a terceira pergunta. Quando a pessoa passa por esse fenômeno, quando o ser passa por esse fenômeno, tem sono do lado de lá? Não, é assim. Tem o primeiro sono, que é a preparação para o acordar para a vida seguinte, né? Sim, que é o descanso. É a mesma coisa do que você disse que a gente dorme. A única diferença é que uma hora você não acorda, né? Exatamente. Não, mas aí... Como é que é isso? Então, assim, quando eu vou dormir, eu morro e eu acordo no mesmo corpo. Essa seria a diferença para a morte, que daí a morte você vai acordar provavelmente num corpo distinto. Provavelmente porque pode ser no mesmo, a gente nunca sabe, né? Mas ao passar pelo processo da morte física, então tem um primeiro sono, e por isso fala descanso em paz, né? Sim. É que daí, no momento do descanso em paz, que é quando daí a alma está se preparando para acordar no mundo que lhe compete, nesse momento ela é intocável, né? Assim, é intocável literalmente, independente de qual hierarquia seja, por humano, por astral, por divino, nada, ela está intocável, como se fosse um casulo, né? Quando desperta desse soninho, né, como se fosse assim, você acabou de almoçar e aí você vai para a rede, assim, numa tarde de primavera, assim, aquela coisinha morna, agradável, e daí vem aquele sono, assim, reparador. Esse é o soninho pós-morte, né? Sim. Daí então você entra naquele torpor agradável, torpor, assim, uma coisa morninha, assim, assim, calma, e assim, sem ruídos, é um bem-estar físico assim, impressionante, né? E aí depois lentamente você vai acordando desse estado de torpor, né? E aí o descanso em paz acabou, né? Aí você acorda para o mundo que você próprio criou. Aí você não dorme mais. Não, aí você não dorme mais. Aí você vive os teus sonhos. Você é vigília direto, não tem mais essa... sono é uma necessidade física. Orgânica. Tá. É matéria, né? Tá. O astral, no nosso conceito de sono, ele não existe. O que acontece é que daí no processo de morte, né? Aí então tudo aquilo que você vê flashes, né, ao longo da vida, nos dias de sonho, né? Daí tudo aquilo está vivo e livre, né, para vir cobrar o seu tributo. E daí então isso tem que ser trabalhado. E aí então acontece a vida no mundo de cada um, né? Então é que os devas o conduzam para o seu mundo de direito, né? E aí ele vai viver o mundo que ele próprio construiu para ver o que sobra, se sobra alguma coisa, se não sobra, esse tipo de coisa assim. Já que a gente vem falando há 15 anos aqui em escola iniciática, Sociedade Brasileira de Biose, eu sou da qual eu faço parte. Isso. Fazemos, né? Sim, Fala-se muito sobre o sono paranishmânico. Nispânico, exatamente. Esse não vou conversar. Não pode conversar, mas que tipo de sono é esse? Alguma coisa você tem que dizer, porque alguém lê. A gente lê, isso aí está disponível na internet. Você vai ler que tal, por exemplo, Shambhala, o sono é paranishpânico. Mas são todas coisas que não deveriam estar disponíveis. Não deveria estar. Então, esse é um tipo de sono ou é força de expressão só? Fala o que pode ser falado do sono. É o que você pode chamar de sono cósmico. Sono cósmico, em que a gente não faz a mínima ideia do que seja. É isso? Que não pode ser. A gente se faz, mas eu não vou comentar. Você não pode comentar, então tá. Não seria justo. Né? Mas é um tipo de sono? É. Tá, é um sono que a gente não conhece, digamos assim. É que assim... Que o leigo desconhece. Que a humanidade de maneira geral desconhece, né? Sim. E é um conceito de sono
mas não é o sono de regeneração orgânica instintiva, né? Sim. É um outro tipo perfeito. Tipo de sono de reconstrução, de preservação por séculos, milênios, mas esse é outro assunto. Então, outro assunto que não pode ser aberto a não ser dentro de uma escola de iniciação. Pode até estar na internet, mas... Não, eu digo a expressão está. Sim, sei. Mas não sei o que está em sono paranispânico. Então, só não diz o que é, né? Jamais partiria uma explicação, porque não é justo. É um conhecimento que está à disposição, basta fazer o caminho para compreender. Perfeito, não é? Aí sim. E ainda assim é uma coisa bem velada, bem misteriosa, né? De que é uma realidade, mas assim, não teria sentido a gente comentar. Perfeito. Ou pelo menos esclarecemos, já está bom. Vamos entrar agora no sonho propriamente dito. Claro que vamos continuar falando de sono, porque Sim. eu não posso. Muitos de nós já sonharam acordados. A gente vive sonhando acordado, né? A gente sonha, a cabeça funciona, você cria um sonho aqui com os olhos abertos. Então tem aquilo que a gente chama de função da mente, né? O conhecimento verdadeiro, o falso conhecimento. Né? E aí, dentro das funções da mente tem o sono com o sonho, né? Sim. E a imaginação. Exato. Então são as mecânicas que delimitam a existência do que a gente conceituou comumente, e a imaginação é uma delas, né? Tanto quanto é o sonho com sonho, o sono com sonho. É interessante, você está falando muitas vezes, a gente confunde, né? Porque eu sonho com aquele bolo, eu sonho com aquela coisa. Né? Então isso aí, além de ser um desejo, né? É uma coisa muito interessante. Não é? É uma coisa muito interessante e é muito a propósito. Você falou de imaginação, porque uma coisa que a gente assim, que é básico para a gente compreender o processo do sono, do sonho, da imaginação, que tem tudo a ver, né? É que não existe espaço vazio. Não existe não matéria, né? Então, se você sonha com um bolo que você deseja comer, aquele bolo está criado astralmente, porque senão você não conseguiria sonhar. Claro. Se você vê aquela xícara de café com um bolo que você gostaria de tomar às 4 horas da tarde, ela está astralmente criada. E sabe por que a prova que ela está astralmente criada? Porque quando você imagina aquilo, você sente as impressões orgânicas daquilo. Entendo. É como você se puxa você saliva, você faz de comer uma bergamota, né? Aí você imagina descascar a bergamota, e daí você criou a bergamota astralmente, você está descascando, e aí a cor, o aroma, o odor, ela está impressionando o seu sistema nervoso da mesma forma, e você saliva, e aí cria o desejo daí você vai lá. Então, você cria, assim, não tem como você fazer qualquer coisa nesse universo material sem que você tenha que criar antes. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que criar para que você consiga experienciar. Mas na verdade a gente cria, você falou, é interessante. A gente cria ou não cria? Fisicamente. Porque eu só posso criar aquilo que eu conheço, já falamos um monte de coisa. Fisicamente. Então, você pode criar a vidya é ignorância. Sim, mas o mundo das ideias está com tudo. Então, mas o mundo das ideias está acima. Peraí. Como é que é isso? Então, foi bom falar então. É que quando eu imagino alguma coisa, ou eu crio astralmente, né, ou vitalmente alguma coisa, não é o mundo das ideias, estou criando na ambiência da minha alma. Foi bom esclarecer, porque para mim tudo pensou está no mundo das ideias. Eu achei que era isso. Pensar é você estar no mundo da mente concreta. Opa. Quando você vai abstrair, você está no mundo da mente abstrata. Quando você chega assim, no limiar, você passa da metade do mundo da mente abstrata em direção ao que a gente chama de mundo búdico, ou plano búdico, daí você se aproxima do mundo das ideias. Uma coisa é a ideação humana, que é a criação mental, outra coisa é a ideação cósmica. A ideia é o verbo que toma carne através da pena. Sim. Frase do professor Henrique José de Souza. Mas a ideia é o verbo. Quando falo em verbo, estou falando em coisa cósmica. Então, ideação cósmica é diferente de ideação humana. Então, o mundo das ideias é ideação cósmica. Lógico. Então, tudo isso aí que a humanidade pensa e plasma, está onde? Que mundo que está? No mundo humano.
Olha só, esclareci. Eu estava para mim tudo era mundo das ideias. Eu estava enganado, tremendamente enganado. É como se o mundo das ideias tivesse uma decorrência que é o mundo humano. Sei. Mas quando você fala assim, esses pequenos flashes com esse mundo das ideias são os eureka. Putz. Sim, tá. Sabe aquela compreensão que ultrapassa tudo aquilo que existe na tua alma? Assim, é impossível compreender porque está acima daquilo que está na minha alma. Então você teve um contato com o mundo das ideias. Vou procurar ler mais para ter uma ideia mais bem feita, porque eu estava enganado até o momento aqui. O caminho para o mundo das ideias é a abstração. Sim. A abstração não é o mundo das ideias, né? É o caminho para, sim, porque no mundo das ideias você tem a ideação quando você tem tudo e todo. É cósmica, não existe isso, mas é de cima para baixo, né? Não é de baixo para cima, né? É como se fosse da criação para cá. De fora para dentro. De fora para dentro, isso, tá bom. Porque quanto mais, assim, quanto mais espiritual, mais expandido, quanto mais material, mais cristalizado. Tanto é que o corpo, né, é como se ele fosse a corpo-alma, como se fosse a cristalização do espírito, né? E o espírito é a sublimação do corpo e da alma, os dois juntos é que dá a compreensão. Então Platão teve a grande sacada, né? Lógico. Caramba, agora que eu estou vendo isso aí. Lógico. E ele coloca uma distinção muito clara, né? Eu vou reler. Entre o conceito de bem, conceito de mal, o conceito de amor, o mundo das ideias, para depois chegar no que seria o mundo humano. Tanto é que você pega o mito da caverna de Platão, né? O mundo da ideação humana é o mundo da sombra na parede. Perfeito. Quando você sai da caverna e você vai à luz do sol, né? Aí então você entra no mundo das ideias e ainda assim você observa o sol e a lua pelo reflexo na água. Então ainda assim, através de um filtro que é a tua própria ignorância para compreender o que é o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias? O sol. Por quê? Porque é o umbigo da própria criação cósmica. Maravilha. Né? Que bom, viu? Vivendo e aprendendo. Isso que é. Nunca tem tempo para a gente aprender. Não, sempre é tempo, né? É um constante. Aprender. É um constante polimento das lentes. Com certeza, ou se não é. Então, quando você cria alguma coisa, um desejo, você vai criar fisicamente para que você possa. Você não pode desejar o não criado. Vamos supor, você sente atração, é apaixonado ou ama profundamente a outra pessoa. Para que você consiga amar ou desejar ou admirar outra pessoa, você não consegue fazer isso com ela. Isso é uma coisa muito interessante. Você tem que criar um espelho dela, um reflexo dela em você, e aí amar, admirar, desejar, gostar, o que seja, dela em você. Porque você não consegue projetar, você não consegue amar o outro. Você tem que criar um reflexo do outro em você. Porque assim, todas as nossas emoções obrigatoriamente tem que ser dirigida a um reflexo. Olha que interessante isso aí que você está falando, tá? Estou prestando atenção. Quer dizer que eu não consigo alcançar a pessoa que eu desejo, por exemplo? Não, é tudo reflexo. Olha só que interessante. Essa é a grande chave da vida. Por isso que o professor Henrique José de Souza, ele fala assim: a única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. Então, entendo um reflexo perfeito dele em mim, eu o compreendo. Lembra que a gente sempre conversa aqui daquela expressão pramana? Sim. P-R-A circunflexo, M-A-N-A circunflexo. O que é? A coisa em si está aqui. Qualquer coisa que eu queira admirar, amar, compreender, ver, gostar, odiar, não importa o que seja, está aqui assim. Eu tenho que fazer com que a minha mente se projete até o local onde a coisa está, na altura em que a coisa está, e eu vou fazer esse movimento vibratório. A minha mente funciona dessa maneira vibratória. Ao fazer isso, eu crio, eu escrevo, eu desenho um reflexo daquilo e volto para a minha mente, para o meu mundo, trazendo aquela cópia. E aquela cópia, ela está ligada a um único lugar no universo, a coisa em si. Então, eu, através da cópia, eu percebo tudo. Por isso, quando a pessoa odeia alguém, eu não consigo odiar alguém. Eu tenho que fazer uma cópia do inimigo em mim e odiar aquilo que em mim existe.
Por isso que o mal que você, o ódio que você sente contra alguém, primeiro prejudica você mesmo, porque ele está em você. E aí, em odiando esse daqui, que você criou, aí esse que você criou está ligado diretamente a ele. Quanto mais você está ligado a esse que você criou, quanto mais denso, quanto mais igual é aquilo em você, mais está ligado a coisas. Você chega a um ponto em que daí você se confunde com aquilo que você odeia. Esse é o mistério. E não atinge aquele que você odeia de verdade? Você não. Olha que interessante. Vai ter transbordo negativo de lá para cá. Por isso que fala assim que odiar profundamente alguém é tomar um copo de veneno todos os dias esperando que o outro morra. É exatamente isso. Essa frase é conhecida. É exatamente isso. Então, esse é o grande mistério. Eu não consigo fazer nada no mundo dos outros. Eu não consigo fazer nada em outro lugar do universo que não na minha alma. O que eu tenho que fazer é expandir a minha alma para todo o universo, expandir a minha alma para todo o conhecimento, para que em ela tendo reflexo de tudo, ela esteja dispersa em tudo. No momento que daí eu vou para o sonho, ou no momento em que eu vou para a morte, então todos os reflexos têm liberdade nesse ambiente que eu criei. E aí eu tenho que viver os reflexos. Caramba, olha quanta coisa está aparecendo hoje no nosso tema. Sim, não, isso que a gente tocou hoje é o mistério. Não importa qual é o grau de iniciação que você vai chegar, não importa qual escola, não importa em qual mundo, né? Esse é o mistério, é a maneira como você vai interagir com o universo, é através de reflexos. Então, quando você tem em você o reflexo perfeito do mestre, né, aí o canal de comunicação entre o reflexo e a coisa em si é de tal monta, né, que então você passa a ser o próprio. Por isso que ele fala, a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. Muito bem, você já falou essa frase dezenas de vezes, mas hoje ela veio explicada por causa, que interessante como as coisas aparecem. Então, aquilo assim, você tem um inimigo, vamos supor que você tivesse um inimigo, né? E é um inimigo de valor, que assim, quanto mais valoroso o teu inimigo, maior é o teu aprendizado. Você não pode odiar inimigo desqualificado, porque isso te desqualifica, te rebaixa, porque você tem que ir no mundo do teu inimigo, né, para conseguir ter embate, porque o embate é sempre no horizontal. Então você tem um inimigo e aí você vai para um embate, né, e aí você solidifica, cristaliza, constrói de tal forma aquela figura do inimigo em você. Então você aprende os métodos, aprende não sei o que, e aí qualquer coisa que ele fala você odeia, qualquer coisa que ele faz você odeia, daí você vai criando uma imagem perfeita, né, dele em você, e aí você vai e então realmente consegue destruir esse inimigo externamente, né? Você vai e aniquila, vence esse inimigo externamente, ok, ele deixa de existir externamente, mas não aquele que você criou em você mesmo. Entendi. Então o teu inimigo venceu porque na morte ele se apoderou de você. Essa é a mecânica das antipatias, dos ódios, dos desamores, das desavenças, dos embates, assim. Por quê? Porque chega um ponto em que o externo ele é mais fraco do que o interno. Daí aquele que você criou, ele te prejudica muito mais do que a própria pessoa. Às vezes a pessoa ela só é o que é, um ignorante em cima de duas pernas, né? E você cria um ignorante especializado porque você o construiu potencializado, e isso depois no sonho se manifesta. Veja só como são as coisas, né? Você está falando de inimigos, aparentemente parece que nós fugimos do tema, mas não fugimos, porque muitas vezes, olha que interessante, eu, por exemplo, todo mundo tem um desafeto, todo mundo tem os seus desentendimentos. E é interessante porque quando eu sonho com um desafeto, vamos generalizar, o sonho geralmente é totalmente diferente. Eu não tenho ódio dele, não tenho raiva dele, não tenho nada, é só coisa de conciliação. Por que isso? É interessante esse negócio. Devia ser o contrário, né? Você está do lado de lá, você devia estar... e é justamente o contrário. Você perdoando, você... Mas aqui daí o que alimenta o ódio em vigília não é o que alimenta o ódio em sono, então, como é que é isso? Ou em morte. Por quê? É porque daí ali são sistemas independentes, né? Quando você está em estado de sonho, o que você tem para trabalhar é só aquilo que... É como se você estivesse numa viagem, né? Você está na floresta, o que você tem para se virar na floresta? O que você tem na mochila.
Você não pode ir na geladeira, na despensa. Sim, claro, e tal. claro. E durante o estado de vigília você vai, né? E aí então você molda teus amores, tuas dores, teus horrores na maneira como você quer. Quando você está em estado de sonho ou em estado de morte, daí você está mais próximo do que você é, porque você não está submetido ao meio. Que interessante, né? Isso aí, né? Então você tenderia, né, a ser mais ameno em um estado de sonho, porque você é mais ameno. O que embrutece é a vida. O meu ego vai para o meu sonho ou não? Não, o espírito ele está dissociado. Quem está sonhando é a alma. Então ela está desprovida de... Ela não é o ego, a alma, pô? Não, claro que não. Hã? Não, o espírito, alma e corpo físico, né? Quem sonha é a alma, né? O processo do que chama de Deus superior. Olha que interessante. Olha o que você falou. Quem está sonhando é a alma. Ah, lógico. Hein? Lógico. Então não é você, não sou eu que estamos sonhando aqui. Não, é a persona. É a nossa alma. Não, só quem sonha é a persona. A persona é aquela que é construída. Persona, massa, através da qual o som ecoa. O corpo físico e o vital estão em processo de recuperação, entregue às inteligências elementais que o mantêm enquanto vida, estão se recuperando, recebendo os influxos, né, assim, de todos os tátuas e se reengendrando, se recarregando a bateria. O processo do que seria o eu superior, né, ele está temporariamente dissociado, né, não está interagindo. E a persona, a alma, ela está por conta própria, ela está no mundo que ela cria todos os dias. Olha só, né? Tá. E aí ali você tende a ser mais agressivo ou mais ameno, porque quando você está acordado, você usa máscaras sociais, às vezes você é hiperagressivo e finge que não é, né? E às vezes você não é agressivo e tende a parecer mais retraído com o processo de autodefesa para não se magoar num mundo que magoa todo mundo, não é? Porque uma das funções do mundo é ensinar a magoar. Uma das funções do mundo é cristalizar, é embrutecer. Você nasce com uma pessoa boa, tranquila, você vai enganado, é mentido, é não sei o que, te rouba, tal, te fere, magoa, e aquilo vai criando crostas, vai te cristalizando, né? E é isso aí, o processo seria assim, mas ele é muito criança, por que isso não é um adulto? Bom, ser criança é ser mais puro e adulto ser embrutecido, então que eu morra ainda enquanto criança. Né? Então, esse processo de cristalização de embrutecimento, às vezes ele é só um processo de autodefesa. Quando você está em estado de sonho, né, daí a alma, ela não está sujeita às máscaras sociais, porque ela não tem que parecer boa nem parecer ruim, ela é o que ela é. Oh, que bacana, então minha alma é muito legal. Ela é mais leve do que a vida impõe para você. Pode crer, pode crer. Não, mas isso acontece, né? Às vezes sim, você é mais fechado, mais retraído, assim, você leva tanta paulada, né? Tanta mágoa, né? Ao longo da vida, e às vezes você se cansa de ser magoado, né? E daí você se afasta das pessoas, né? E vira um ermitão, qualquer coisa assim. E quando está em estado de sonho, né, sono com sonho, daí você é o que você é, porque ali ninguém te fere, porque só o que tem ali é o que você mesmo criou. O que você criou? É você que sabe. Falar nisso, muito bem. Entrando no tema, por que a gente sonha, agora, generalizando, né? Uma coisa que muita gente sonha é altura. Altura, ou não só não caindo, mas a própria altura. Eu, particularmente, sonho com muita altura. Eu já falei, na minha juventude eu não tinha medo de nada. Eu me pendurava em sacada de edifícios altos por fora da sacada. Eu era um louco, um irresponsável, e não tinha medo. Hoje mal posso chegar perto de uma sacada que dá um pedaço do caramba. Então isso reflete, tá? O que é você sonhar com a altura? E você ficar petrificado, como muita gente fica em vigília, muitas vezes vai à altura, tudo isso aqui, então ele não consegue. O sonho tem um significado, você já falou isso em outras ocasiões, né? Tem gente que tem medo de barata, sonha e fica sonhando com coisas contumazes, assim. Parece que o sonho é geral, deve ter algum significado. Como é que você... É claro que N fatores, cada um é cada um, como você disse, né? Mas quando isso é para muita gente a mesma coisa, deve ter algum significado. Não necessariamente no significado no livro dos sonhos, essas coisas que tem aí. Sim, antes de entrar propriamente daí na questão do sonho, só comentar esse aspecto. Vamos lá. Né? É que daí, assim, se eu sonho com altura,
não dá para estabelecer um padrão com relação ao teu sonho com a altura, porque eu não sei o que tem na tua alma. Então, assim, não dá para dar o mesmo remédio homeopático para duas pessoas. Acredito, com sim. os mesmos sintomas. Por quê? Porque são pessoas completamente diferentes. São entes distintos, né? Da mesma forma se aplicaria a yoga, o conhecimento, são entes distintos, né? E o sonho é assim. Então, o fato de você daí sonhar com altura, tem que ver o que você experiencia com esse sonho com altura. O medo você danado. Você experiencia medo, né? Ou você experiencia paralisação. Né? Só que daí, isso é uma coisa muito interessante, que assim, o medo talvez seja o grande companheiro da humanidade, né? Talvez seja porque quase todos, de maneira geral, têm medo de uma ou de outra coisa, né? E o quanto mais entrelaçado é o medo, maior é o turvamento de visão, né? Então menos a pessoa vê decorrente desse entrelaçamento do medo, isso começa a cercear a vida em vigília, a vida no sonho, e cerceia inclusive a vida depois da morte. Mas para que você diga assim, eu sonho que estou voando, e aí eu experiencio o medo, a primeira coisa que você tem que descobrir em sonho, não em vigília, em sonho, porque todo sonho ele tem que ser deslindado, né? O sonho tem que ser desvelado, e a única maneira, e a única pessoa que pode desvelar o teu sonho é você mesmo no sonho. Não se desvela, não se compreende sonho acordado, né? Então você tem que descobrir no sonho a origem do medo, porque você está voando e daí você está com medo, isso em si é ilógico. Ilógico, exatamente. Porque o voar não dá medo, dá medo a decorrência. Eu já é em cima de morro, em cima do lugar onde não tem mais acesso para descer. Por exemplo. Sim, mas Mas daí aquilo em si não é a razão do medo. Aí tem que descobrir qual é que é a razão do medo. Sim, eu tenho medo de escuro, e aí eu vou sonhar que eu estou no escuro. Mas isso é simbolismo? É simbolismo? Não vou usar a palavra simbolismo, vou usar mistério. Porque você tem que descobrir a origem. E em descobrindo a origem, você tem que confrontar a origem. Tenho medo de escuro quando eu estou dormindo, por exemplo, vou considerar acordado, né? Mas você tem medo do escuro por quê? Porque não tem como ter medo do escuro, não tem como ter medo de escuro. Você tem medo do que possa existir no escuro? Tudo bem, mas que tipo de coisa você criou mentalmente e astralmente no teu próprio escuro? Claro. Que monstro você criou que se esconde no escuro da tua alma? Né? É ali que reside o teu medo. Então o teu medo é daquilo que você não vê, mas o fato de não ver não quer dizer que não existe. Então você criou no teu escuro aquilo que em você reflete em medo. Mas que mal pode te causar aquilo que você criou e que vive no teu escuro? Né? Aí começa a se aproximar da chave. Sim. Que mal pode, mas ele pode vir e me ferir. Então o teu medo é de sentir dor, é isso? Aí sim, não. Sentir dor não causa medo. O medo é que daí a dor causada seja tão intensa que ela te prive de vida. Mas se você está em estado de sonho, o sonho não te priva da vida. Então você percebe que daí no próprio sonho, agora você tem que se assenhorar do sonho. Não, tem muitos sonhos que a gente percebe, você fala, e dentro do sonho você tem consciência, isso aqui é um sonho, eu sei que isso aqui, e tem outros que quando você acorda é aquele... Sim, às vezes eu estou sonhando e daí... E sei que eu estou sonhando. Eu sempre sei, né? E aí, às vezes são sonhos assim, um pouco mais complexos, e daí no sonho eu sei que eu estou sonhando, e eu acordo no sonho, e eu opto em continuar dormindo no próprio sonho para resolver o sonho. Né? E depois acordo com a ciência do que aconteceu. Ou você se senhora, porque assim, quando a gente tem estado de vigília, como eu disse agora há pouquinho, então você tem o livre-arbítrio, você decide as coisas, né? Tá. Quando você entra em estado de sonho, o livre-arbítrio ele deixa de existir. A alma não tem livre-arbítrio. Não, tá. E aí é que tá, é que você tá no mundo
assim, não mais das origens das coisas, né? Você está no mundo das decorrências das coisas. Você está vivendo aquilo que você criou em vigília, né? Astralmente, vitalmente, fisicamente, mentalmente. Então tudo que você criou, você vai ter que dar conta ali naquele processo. Só que daí, e por isso que eu falei agora um pouquinho que não tem como você sentir o gosto da bergamota ou do bolo sem você criá-lo primeiro astralmente. Então tudo que você vai viver no sonho, tudo, né? Ele foi criado fisicamente por você. Exceção daquele primeiro distúrbio, no pré-sonho, que é a influência do meio, né? E que daí também está ligado ao que você tenha medo. Então, sim, o similibus congregantur. Se você tem medo de ficar sozinho, se você vai tentar imaginar o que aconteceu naquele hotel, naquela cidade e tal, e daí você cria a imagem do que possa ter acontecido e pode ser que nem tenha acontecido, daí você passa a ser influenciável e a ter medo do que você criou, porque eu não, assim, o que tem embaixo da cama não me mete medo, né? Eu preciso preencher o espaço que existe embaixo da cama com criações astrais, para que daí eu possa sentir medo do que tem embaixo da cama. Todos os medos são assim, todos os olhos são assim. E então, quando eu vou para um estado de sonho, né, sono com sonho, aí há várias categorias de sonho. Isso, é aí que eu quero chegar. E eu vou fazer uma pergunta exatamente sobre isso. E é como se fosse assim: a vida de vigília pertence ao plano físico. Isso. O sono com sonhos pertence ao plano da alma. E o sono sem sonho pertence ao espírito. Que existe o sonho sem sonho, que é o sonho profundíssimo, e não aquilo que eu sonhei e não lembro. É um sonho onde daí o astral já não mais interage. Então, mas quando eu sonho, eu estou sonhando aonde? Eu estou sonhando no astral, estou sonhando no físico? No astral. Sempre é no astral. Sempre no astral. Sempre é no astral. Agora, uma pergunta que cabe para você continuar falando. Eu, por exemplo, acordo, vamos supor, eu estou sonhando, acordo de noite, ou para ir no toalete, ou para tomar água, ou tudo isso aqui, levanto, volto, deito e o sonho continua. Parece que ele está impresso onde eu estava deitado. É isso aí em qualquer lugar. Como é que é isso? Não, parece que é uma coisa física, rapaz. É que você cria um engendramento de tal densidade. Impressionante isso. E daí você desloca o corpo e assim, quando daí você está em um sonho desse tipo, e você levanta para tomar água, levanta para ir no banheiro, o estado orgânico que você levantou para ir tomar água, para ir no banheiro, é quase de um autômato. Porque se você tivesse acordado completamente, daí esse sonho ele seria assim, desentrelaçado, você não conseguiria voltar para o ponto exato. Então, que interessante, na verdade, isso. Você vai em um estado mediano, né, de sonho e acordado, toma tua água, vai no banheiro, volta, deita e o sonho continua. Então, todo sonho que eu vou ter, por mais por mais seja qualificado como doido ou louco, o sonho pela mente concreta, porque é natural quando a gente acorda e a gente teve um sonho estranho ou um sonho desagradável. É que você falou que já foi para algum lugar que a gente desconhece, que nunca esteve, e aí para você é louco aquilo lá, né? Você nunca esteve lá? Não, e aí a primeira reação da mente concreta é um processo de autodefesa, né? Ela diz assim: não, eu jamais faria o que eu fiz no sonho. Então é um sonho muito louco, né? Não, mas assim, coisas que você não faz nem ideia, que às vezes a gente vê que não existe mesmo. Não existe em termos, né? Lógico. Não existe no mundo matéria mais desinvisível. Isso aí. Né? Então aí a mente, ela entra em um processo de autodefesa e ela desqualifica o sonho. Né? E aí quando eu sonho, não, eu sonhei que eu fui o rei, aí a mente assim, puxa, eu fui um rei. Então ela faz um processo de seleção. Quando é bom, ela diz que pode ser. Quando é ruim, diz que isso é impossível, isso é um sonho de doido, né? Só que é o seguinte: ninguém consegue criar nada para que eu sonhe. Ninguém coloca uma vírgula, um segundo, um personagem, um caso, um caos, uma decorrência no meu sonho que não tenha sido eu mesmo. Por mais louco que seja o sonho, por mais estranho que seja o sonho, porque assim, eu vou traduzindo, por mais louco que seja o mundo astral onde eu andei em sonho, né? Por mais louco que sejam assim, as pessoas com as quais eu tive contato em sonho,
por mais estranho que tenha sido o meu comportamento em sonho, é eu que criei, eu que fiz, eu que engendrei. Ou eu senti, ou eu vi, ou eu pensei, né? Ou instintivamente eu engendrei nessa vida ou em outra. Porque sempre o que fica de resíduo e que compõe a persona, né, é tudo que a gente trouxe para resolver. Então, se eu tenho tendências positivas ou negativas, todas as tendências se exteriorizam em sonho. Mas eu posso ir, em sonho eu posso ir além do astral? Aí já é, no conceito de sonho, como a gente está conversando aqui, não. O que você vai fazer aí é um processo diferente. Sim. Daí eu conscientemente, mentalmente, ao invés de ficar trafegando, né, no mundo astral. Quando eu falo mundo astral... Isso no sono, no sono. Vamos fazer uma correção. Vamos. Quando eu falo astral... Tem 7 níveis, né? Tem níveis superiores de astral. 49. 49, tem razão. 7 vezes 7. Mas quando eu falo assim, o sonho é um sonho de alma. É na alma, é na persona que você... Sim. Quando você fala em alma, né, então você tem parte do astral e parte da mente concreta. Isso é que compõe a alma. Tá. Né? Então, para eu ter um sonho e para ir, em vez de falar ir além do astral, eu falo assim, para eu ir além da alma, quer dizer, para eu ir além da mente concreta e das emoções, que é o meu dia a dia, que é o meu sonho, é completamente possível, mas aí é outro tipo de atividade, né? E é um outro tipo de atividade onde eu não perco o livre-arbítrio. O sonho em alma, que é o sonho normal que se tem, né? É um sonho, então não existe livre-arbítrio, não existe discernimento. É como assim, você está num barco, né, onde você não tem leme. Sim. O leme você deixou no momento que você começou a dormir. Sim. Tá? Esse é o sonho de alma. Quando você vai daí para um outro tipo de atividade em estado de sono, né? Daí não, então você leva o leme, daí você tem livre-arbítrio e daí você trafega e aí você aprende, daí mas é outra história. Coisa. E não dá nem para chamar de sonho. Tá. Então daí... Mas com o veículo que nós somos, estamos, a gente tem condição de atingir esses níveis. Direito. Tem o direito de, tem o dever de. Você sabe que na então não tem limite para nós aqui? Claro que não. Nenhum, zero. Posso? Não. Limite é uma invenção humana. Tá. Limite é uma invenção humana. Na época da Lemúria, quando ainda a consciência estava focada no neurovegetativo, a realidade era o que a gente chama de sonho hoje. Então a realidade era esse astral mental assim difuso. Sim. Né? Então não tinha interação através dos sentidos com o meio externo. Quando a consciência passa para o cérebro espinhal e com a densificação da matéria, assim, então que se cria um discernimento como se fosse dois sonhos. Um sonho, uma vida em vigília, e um sonho, uma vida no que a gente conceitou como sonho. Tá? E acima disso, daí, então, o sono, sonho em vigília. O sono, sonho em período de dormir, né? De não vigília. E aí há um terceiro nível, que daí é aquele sonho que é o espírito que vive na incompreensão da matéria mais densa. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. Não lembrar é outra história, mas todo mundo sonha. O sonho é uma necessidade? O sonho não é uma necessidade, ele é uma decorrência. Tá. E é uma coisa muito interessante assim, como todo sonho é uma criação que eu fiz, ou uma criação astral ou mental, quer dizer, a minha alma teve que engendrar aquilo que eu vou sonhar, porque eu não consigo me apropriar, me apoderar ou ter contato com o teu sonho, mesmo que eu me encontre contigo no meu sonho, né? Então essa criação, isso que foi feito, é um sistema fechado, ele tem que ser resolvido, né? E todo sonho ele tem decorrência. Então o que eu faço no sonho, de bom ou de ruim, ele cria uma decorrência como se fosse estado de vigília. Então, se hoje eu cometi qualquer ato em estado de sonho, né, obrigatoriamente você vai ter que ser resolvido em estado de sonho. Obrigatoriamente. Então, vamos supor que daí você
brigou ou enganou alguém ou prejudicou alguém no sonho, né? Esse alguém estava criado na tua alma, porque senão ele não apareceria no teu sonho, tá. né? O engendrar ou enganar ou qualquer coisa assim, prejudicar o outro, ele parte do que também na alma da pessoa existe. E aquilo que foi criado ali fica como uma pendência. Você pode não sonhar hoje, pode não sonhar amanhã, mas vai sonhar daqui a 50 anos e vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Ou vai resolver depois de morto. A ligação entre o sonho e a morte é intrínseca. Opa! Intrínseca. Se cria coisas para resolver em vida ou em sonho para resolver em morte. A questão que eu te perguntei há pouco, tem mais uma pergunta depois. O cansaço, por que a gente acorda cansado algumas vezes? A gente, já vou emendar com uma segunda pergunta. Vamos supor, a gente sabe isso aqui, encontro muitas pessoas que já estiveram comigo lá em cima, sei lá, em qualquer lugar. Já trabalhamos junto, a gente vai junto. Já contei aqui o caso de quando acontecem grandes tragédias no planeta. Eu durmo mais cedo, durmo 12 horas seguidas, não sei para onde eu vou, tudo isso aqui. Esse tipo de trabalho que a gente realiza, acho que realiza, né, não sei, né? Que a gente não tem lembrança, muitas vezes lembra, às vezes, raras vezes lembra, são coisas distintas, isso não é sonho. Você sair para trabalhar não é sonho. Sonho, não. Como é que é isso aí? Acontece no mesmo plano, e aí é que é uma coisa interessante. É que daí, lembra que eu falei que cada um vai sonhar no seu próprio mundo, sim, né? E lembra da questão do reflexo, né? Então, sim, tá. O delimitador do meu sonho é a abrangência da minha alma, é o tamanho da minha alma, né? Agora, então, se você tem uma alma que ela está expandida, porque ela se preocupa com o bem-estar da humanidade, com a fraternidade, muito bem. A tua alma é do tamanho do plano astral, perfeito, do mundo astral. E aí o teu sonho, ele abrange toda a humanidade, e você pode fazer o teu trabalho tão bem quanto em sonho. Entende? Okay. Se a tua vida é embrutecida, você se preocupa só contigo mesmo, né? Assim, toda a tua vida é norteada para atender teus desejos. O teu sonho cabe em alguns metros quadrados, né? Agora, e próximo da superfície, né? Aí agora não, você se dedica, trabalha, pratica o bem, não sei o que e tal, e se preocupa, e tenta evoluir, vai, que assim, você assim, já está quase liberto assim, da maia e tal, daí a tua alma ela tá dispersa. Muito pelo plano, em todas as direções de mistura, né, aí na alma, né, o astral mais elevado, o mental mais elevado, o abstrato, o búdico e tal. E aí quando você está aí sonhando, você está liberto da matéria e transita pelo universo e faz o que bem entende. Tá, mas esse negócio... Tá... Mas, percebeu? Percebi. Mas existem essas equipes de socorro mesmo? Não nesse aspecto. Não, a gente tem que falar numa linguagem sim, eu sei, mas seria assim, a gente pensar que tem um SAMU astral. Isso. Pô, falou bonito. SAMU astral. Gostei. Seria assim, a gente projetar assim, as nossas próprias dependências de estado de vigília, tipo assim, puxa, eu dependo que alguém me ajude, eu preciso pedir para que alguém interceda ante Deus em meu nome, eu preciso de uma religião para me proteger, eu preciso do anjo da guarda para me dar o que eu preciso que Deus me dê o pão de cada dia, eu preciso... Não é dessa forma. Né? Não, aí ao invés de eu me colocar como elemento ativo no universo, me coloco como elemento passivo. E daí eu pego e projeto isso para a minha alma e eu crio, né, um conjunto de seres, né, engendrados para me ajudar. Só que daí aqueles que eu criei só podem me ajudar aquilo que eu mesmo ajudaria. Então eu delego para mim mesmo a capacidade de me ajudar, porque eu acho que eu não consigo. E daí eu fico esperando, tá andando, estou com dor na perna, né, e eu vou para o astral esperando que o SAMU venha fazer uma benzida. Não, eu falei o contrário, o contrário. Por exemplo, eu, você, mais milhares de pessoas, que nem aquela história que eu já contei aqui, não vou repetir. Que eu falei agora há pouquinho. Do tsunami que teve no Japão. 500 mil pessoas morreram, 400 mil. Então eu apaguei 13 horas seguidas ali. Onde que eu fui essas 13 horas? É possível que eu tenha ido ajudar? Óbvio, mas é isso que eu falei agora há pouquinho, dependendo, assim, que o que delimita
O que delimita até onde eu posso ir no sonho é o tamanho da minha alma. Sim. Se a minha alma está dispersa horizontalmente e verticalmente em todas as direções, eu vou e faço o que eu quero. E por que eu consigo fazer o que eu quero? Porque assim, se eu não tenho estado de consciência, eu não consigo ir além do que o estado de consciência me permite. Então, mesmo que eu tenha uma intenção qualquer, o teto, o céu do meu sonho é o limite das minhas intenções. Mas o que? Tudo bem, mesmo no sonho desdobrado, o que eu, você, ou seja lá quem quer que seja, sendo bonzinho, a nossa alma sendo boa, tudo isso aqui, vamos para lá, vamos fazer o quê? O que a gente pode fazer? Isso que eu quero dizer. Aí depende de cada um também. Aí depende de cada um. Aí também, se você vai lá com o teu conceito humano de ajuda, o resultado efetivo é 0. Se você daí quer fazer durante a noite, você vai lá para se encontrar com a pessoa que você ama, você vai lá para proteger o filho que você quer proteger. Quando a relação é 1 para 1, geralmente é uma relação enganosa. Sim, assim. mas a coletiva, eu me refiro à coletiva. Coletivo, sim, porque daí implica em você ter um estado de consciência e estar disperso de tal maneira que te permite interagir com o coletivo. E aí o que você faz, o que você faria também em vigília, você dá o quê? Amor incondicional, desejo de saúde, constrói mentalmente, né, um estado de paz, harmonia e essas coisas assim, da mesma forma que você construiria em sonho. A diferença é que daí em sonho você consegue fazer um trabalho mais efetivo nesse caso, porque não está com as limitações da mente concreta. Porque a mente concreta respondeu. Fala assim, não, mas isso aí você não consegue fazer, isso é bobagem, isso é besteira. Ela te desqualifica, por quê? Porque está acima da compreensão. Quando você está em um estado de sonho e daí consciente e com essa abrangência, daí você vai e faz, você vai e cria, você vai e comanda. Esse aqui é o sonho perfeito. Legal, bom saber disso. Sim, você não. Pode falar o que você quiser, eu já me satisfiz. Agora, aqui. Ó. Uma coisa que é interessante é assim, você falou de às vezes acordar cansado. Isso, eu não tinha falado isso. Porque dependendo da intensidade do que você faz durante a noite, né, ela tem uma decorrência física. O teu nível de consciência durante o estado de sonho, né, é que vai definir o quanto você está desintegrado em suas 3 partes ou integrado em suas 3 partes. Chega a um ponto tal que o teu estado de sonho acontece com tal nitidez, com tal consciência e com tal intensidade que o teu corpo está descansando, né? Mas não houve a desintegração das 3 partes, você está trabalhando em sonho. Entendi. Né? E aí tem repercussão hiperfísica, você vai para um embate à noite, né? Sim. E você acorda com aquela parte machucada, né? Só que daí machucou em sonho, tem que curar em sonho. Se você daí acontecer alguma coisa em um trabalho qualquer que você está fazendo à noite, né? E você acorda com problema no braço, na perna, na visão, na audição, não sei o que e tal, não adianta você correr para o pronto-socorro porque não vai encontrar nada. Se espera, compreende o que aconteceu, se prepara para a noite seguinte e vai, e daí se for o caso vai ser reengendrado. Para a gente finalizar, explica uma coisa melhor. Você falou e repercutiu aqui. O meu sonho, minhas dificuldades, os meus traumas, isso aí que eu tenho medo, isso aí que tudo que as pessoas sonham com isso aqui, você falou que a gente tem que resolver em sonho. Que interessante, resolver em sonho. Como é que se... não tem como, porque... Como é que você vai resolver? Você vai ter que primeiro trabalhar para ter consciência de que você está sonhando, lógico, que é um sonho. Lógico. Então, e é uma coisa muito interessante, porque assim, se você tem um medo em vigília, esse medo no sonho, ele é muitíssimo maior. Por quê? Porque em vigília você consegue pegar e se acalmar. Né? Então, você tem medo de cachorro, tem um cachorro do outro lado da rua. Você vê e daí o teu primeiro impulso é correr. Né? Mas ele fala assim, não, o cachorro está do outro lado da rua ou está na coleira, então vou seguir por aqui em alerta. No sonho, você vê o cachorro... Está solto lá. Não, o cara está solto e vindo na tua direção todas as vezes. Você vai correr loucamente e vai correr para uma parede alta que você não consegue escalar. É isso aí, é confrontar os medos. Que interessante, né? E é muito interessante porque é exatamente o mesmo trabalho que você vai fazer em morte. Exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, né? Aí a diferença é que agora você pode daí no dia seguinte analisar o teu sonho e criar em vigília, em vida,
né, elementos e artifícios que te permitam daí dar embate àqueles medos. E daí você cria um processo, assim, um processo simbiótico, né, de resolução, e aí você confronta assim, as verdadeiras razões dos teus medos, e aí você se libera em sonho, né? Aí teus sonhos passam a ser tranquilos, assim. Agora, é um processo complexo, porque assim, o que acontece em sonho tem que ser resolvido em sonho. É como se o sonho gerasse decorrência, o nome de decorrência é karma. Né? E o karma gerado em sonho, ele não tem impacto na vida de vigília. Por quê? Porque tem que ser resolvido em sonho. Entendi. Primeira coisa. Segundo, muitos sonhos que a gente tem e que parece estranho, com gente estranha, local estranho, é porque daí é resíduo que você traz de existências anteriores. Isso que eu ia perguntar, quer dizer que você pode sonhar tranqueiro anterior ali. Escândalos e nidanas tendências. É mesmo? Uma tendência, ela é o extrato de existências anteriores. E no sonho... Mas meus escândalos e nidanas estão impressos na minha alma? Óbvio, elas são a base da alma. Opa, então tá bom, tá explicado. Então. Aí todas as tendências são a base da alma. A alma se constrói, né, no desenrolar de tendência e na interação com o meio. Então você está tendo mais uma oportunidade de resolver coisa de milhares de vidas atrás. Sem dúvida. Então, a vida em si é uma grande possibilidade. O sonho é uma gigantesca possibilidade. Então você não sonha só coisas desta vida, segundo está dizendo. Mas o importante é assim, não importa o que você sonha. Isso. É assim, você tem não importa a época. Não importa. Você tem um quintal na tua casa, né? Assim, e você não pode ir lá e se surpreender porque você foi pegar e puxou uma plantinha e veio uma berinjela, um tomate, uma cenoura. Assim, puxa, mas eu não gosto de cenoura, como é que eu plantei? Plantou no outro dia quando você gostava, né? Então, no sonho, tudo que está ali, você que colocou. Olha, putz. Não é culpa de ninguém, não existe isso, né? Tudo que está ali, você que colocou. Então, se vire, né? Agora, a primeira coisa, assim, que seria recomendável é a pessoa deixar de ser refém dos próprios sonhos. Ela ir para o sonho assim tão despreparada, assim, ir para o mato sem cachorro, né, sim, assim, e tão despreparada para o sonho, né, que assim, a vida é complicada e ela vai dormir e apanha pra caramba no sonho e sofre no sonho e fica com medo no sonho e chora no sonho e odeia no sonho e ama e se decepciona, assim. É como se assim, só colocasse uma lente de aumento nos próprios medos do dia a dia, e não tem sentido. Então, já que daí o estado de vigília, a vida, ela depende de terceiros, os quais cada um tem seu livre-arbítrio, tudo bem. Então você tem que se submeter e ir vivendo a vida conforme é possível. Agora, no teu sonho não, porque o teu sonho manda você. Então o que você pode fazer? Ir aos poucos se assenhorando e tomando conta do teu sonho, porque você está fazendo o quê? Você está construindo uma existência completamente harmônica, e chega um ponto em que daí está de tal forma resolvido, né, a tua alma, né, que as próprias interações com o meio, elas passam a mudar, porque simili similibus congregantur, porque na tua alma não tem nada mais que atrai a coisa ruim. Aquele negócio assim, quanto mais eu sonho, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso. É porque você reza, na verdade, para alimentar as assombrações que em você já existe. Porque se não existisse, você não precisa nem rezar. Óbvio, óbvio. É verdade mesmo. É isso mesmo. Pô, gosto desse programa cada dia mais. Muito legal. Tá muito legal. Acho que é bacana porque a gente toca em assuntos que ninguém fala. Uma última coisinha. Vamos lá. Assim, que se diz esotericamente que quando você entra no sonho mesmo, tira aquele sonho leve, entra no sonho profundo, o primeiro sonho que você tem, o primeiro fragmento de sonho, sempre é de coisas anteriores, sempre é de existência. Olha, presta mais essa dica aí, hein? Olha, então, vamos prestar atenção. Sempre o primeiro, ele sempre envolve o que está trazendo de lastro, e depois começa as coisas do dia a dia. Quanta revelação, gente. Nossa, Jorge, obrigado mais uma vez, sensacional. É um assunto complexo. Muito gostoso, muito gostoso. Nossa, nós falamos um monte de coisas hoje. E que tem várias chaves para a compreensão da vida, da morte, da própria existência. E uma delas, né, talvez a principal da nossa conversa de hoje, seja a questão do reflexo. Isso, importantíssimo. Tanto na vida, quanto no sonho, quanto na morte. Perfeito. Nossa, hoje foi muita coisa, muita sementinha lançada, muito, como é que se diz? Bija. É isso aí, muito bija, muita semente, nossa, e muitas coisas
reveladas. No âmago das palavras. Você sabe que, assim, as iniciações na tradição antiga, né, todas elas eram feitas em estado de sonho, né? É porque daí o discípulo ele tinha a consciência, ele era induzido a entrar em estado de sonho, e aí ele ia para o local apropriado. Por quê? Porque daí qualquer máscara que ele tenha perante o instrutor, o tutor, o mestre, o que seja, no sonho a máscara se desfaz. Acabou, porque no sonho não tem máscara. Opa, olha aí. O primeiro lugar onde você pode viver em uma integral queda de máscara todos os dias é no seu sonho. Legal, então a gente pode se conhecer através dos nossos sonhos, né? Verdadeiramente. É isso aí, gente. Olha que maravilha. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela oportunidade. E para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e bons sonhos.